Bom dia a todos. Meu nome é Otávio de Barros. Eu sou economista e vice-presidente da Câmara de Comércio França-Brasil em São Paulo. E hoje vamos ter mais uma atividade do Observatório Econômico, que já existe, há mais de 10 anos. Inclusive, diga-se de passagem que eu transferi a missão de coordenador para o Gustavo Arruda, que está aqui, que vai passar a ser o coordenador do Observatório Econômico. Eu vou continuar participando intensamente, sempre que for possível. Então, e hoje nós temos o privilégio de receber aqui toda a equipe do BNP Paribas, o Gustavo Arruda, um grande economista para a América Latina do BNP Paribas. Temos também a Laís Carvalho, que é economista para Brasil do BNP Paribas, trabalha dialogando com o Gustavo Arruda, e a Andressa Castro, que é economista-chefe do Asset do BNP Paribas. Portanto, vocês vão perceber que, muito possivelmente, nós teremos aqui alguns cenários que não são absolutamente idênticos entre o cenário do banco e o cenário do Asset. Isso é normal. Existe um Chinese Wall, mas eu entendo que, muito possivelmente, nós teremos mais convergência do que divergência hoje na nossa conversa sobre o cenário econômico. Um pouco do global, vou pedir ao Gustavo Arruda que também nos ofereça aí um cenário global, e depois a Larissa vai falar parte dela, depois a Andressa. E eu aqui vou fazer, às vezes, do comentador, perguntador, e aqueles que tiverem alguma pergunta, que eu peço gentilmente que escrevam no chat. Então, Gustavo Arruda, um abraço para você, obrigado por terem aceito o convite aí, né? Quer dizer, na verdade, você como coordenador, de rigor, deveria ter feito o convite, mas agora, daqui em diante, você que fará os convites, mas formalmente. Então, a palavra é sua. Um abraço. Valeu, obrigado, Otávio. Muito bom ver todo mundo aí. Eu espero que a gente possa fazer um observatório pessoalmente, Otávio, no segundo semestre. Vamos ver se a gente consegue fechar a agenda. Eu gostava muito do ambiente, quase que de uma confraria ali, né, onde todo mundo pode intervir, pode conversar. Queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Otávio também pela passagem de responsabilidade pelo observatório. A barra é alta, né? O Otávio é difícil de bater aqui, então é bom que ele continue com a gente. A minha ideia hoje, trazendo a Andressa, trazendo a Laís, acho que primeiro mostrar um pouco, né, aproveitar a capability do banco, né? Vocês têm o que tem de melhor do BNP, está aqui hoje, exceção de mim, e a gente também buscar essa diversidade, né, que a gente não tinha antes aqui no observatório, por questão de quem representava, né, as instituições. Então, fica aqui um pré-convite para o próximo semestre de fazer num café da manhã, lá na sala da Câmara. A gente também está programando outros eventos, então, antes de começar, só para falar um pouco sobre isso no segundo semestre, a gente deve ter um observatório um pouquinho mais agitado no segundo semestre comparado com o primeiro. Vamos lá, falando um pouquinho aí de agenda para abril. E última coisa, que eu vou pedir uma desculpa já antecipada, eu vou precisar sair durante alguns minutinhos, eu volto, mas, de novo, a Laís e a Andressa vão seguir, e o Otávio vai colocar as duas no fogo aqui, e eu espero que vocês façam o mesmo. Vamos lá, falar um pouquinho de cenário global só para contextualizar. Então, de novo, não é o foco do observatório hoje, acho que a gente procurou trabalhar esse tema bem Brasil, afinal a gente tem novidades, né? Foi um novo governo, né? Os primeiros 6 meses é de muito aprendizado do que é diferente, do que permanece, e aí pensando na agenda do segundo semestre, né? A gente está vendo aí essa discussão sobre reforma tributária quentíssima, que eu vou deixar para elas comentarem as visões das casas, mas mostra que esse segundo semestre pode ser interessante, divertido. Falar um pouquinho de global, só para dar o contexto, né? Onde é que a gente vai inserir essa discussão de Brasil?
pelo menos do meu lado aqui. Então, vou emprestar um pouco, né, o cenário do time global para dar alguns palpites, né? Um primeiro sobre atividade global, né? A gente continua vendo surpresas positivas de curto prazo para a atividade, vou generalizar, tá? De curto para o mundo no curto prazo. A gente tinha um cenário BNP de números negativos de PIB. Em algum momento foi primeiro tri, depois em algum momento virou segundo tri, depois virou terceiro tri, tem chance de Estados Unidos, em particular, virar quarto tri ou nem ter. Então, esse é um ponto um pouco de novidade, está todo mundo tentando entender essa robustez. É fiscal, é excesso de savings que ainda existe, é juros que não subiu o suficiente, vai ter mais pela frente, né? Acho que deve ser um pouquinho de tudo. Fato é que a gente teve um primeiro semestre um pouco mais aquecido. Tem exceções, é claro, né? A gente tem visto, né, o sul da Europa com números um pouco mais fracos de atividade, a gente viu China, né, que foi um grande debate, eu me lembro aqui dentro da casa, colocando pressão no time de China, que estava com um crescimento mais baixo para o ano, e várias casas revisando 6, 6,2, 6,5, eles que ficam em Beijing, falaram, não vai dar isso. Nosso crescimento aqui vai ser parecido com o que vocês viram aí no resto do mundo, muitos serviços, e aí crescimento de China não puxa 6 alto, né, de crescimento vindo de lá. Parcialmente foi um pouco dessa história que a gente viu, né? Não está tudo normalizado, estava comentando hoje com o pessoal aqui da nossa mesa de trading aqui, a gente olha viagens, né? Olha ali o movimento de atividade na China, de viagem local, recuperou tudo, tá 100% que tinha lá em 2019. Você pode debater se não deveria ser mais, acho justo, mas a gente não tem mais o processo claro de buraco ali nos voos domésticos. Mas para voos internacionais tem muito, pensando no impacto de turismo e serviços e renda, transferência da China para outros países, a gente está tendo voo internacional a menos da metade do que se existia na média de 2019. Então tem um bocado aí de recuperação para acontecer. Olhando para o segundo semestre, né, tentando ser mais forward-looking, a gente acredita, sim, em desaceleração. De novo, não é um cenário de catástrofe, acho que a gente passou por isso em algum momento, com aquela história dos bancos com Credit Suisse, ou com os bancos americanos, eu me lembro dessa discussão, e agora, será que a gente revisa cenário, vai ser um buraco? Eu acho que o que a gente aprendeu ali, depois eu queria ouvir também o Otávio sobre o assunto, é que mostra que a gente teve uma evolução muito positiva com relação a ferramentas de política econômica, né, dos países, né, os bancos centrais, tem um entendimento muito melhor do que dá para fazer. Você pode até criticar, mas eu me lembro, é muita coisa, o Banco Central, o governo americano está dizendo que vai proteger todos os depósitos, e não tem dinheiro para tudo isso, mas tudo bem, mas também nunca vai precisar defender todos os depósitos. Acho que é mais uma questão de posicionamento, né, ajuste de expectativas. E o que a gente viu foi retroceder esse risco e uma melhora na margem, né? Acho que tem impacto, sim, do setor de crédito, os bancos estão mais restritivos, mas a história aqui, pensando nos ups and downs aqui, né, a gente já viu momentos com uma preocupação maior de atividade, mas isso não quer dizer que a gente não vai ver impacto para frente. Então, os juros estão mais altos, quando a gente olha lá os PMIs, né, que é aquela pesquisa com os agentes, com os gerentes de compra, né? Como é que está pedido, como é que está preço e tal, a gente está rodando em cenários de contração, com a gente chama lá, tem abaixo de 50. Então, a gente deveria esperar um segundo semestre menor, o que, por um lado, não deveria ser uma surpresa, a gente está falando sobre isso há um tempão, a questão é mais a magnitude. Isso vem está inserido num contexto de ajuste de política econômica, a gente está vendo aí os juros subirem muito mais do que a gente imaginava. Acho que provavelmente todo mundo, ninguém imaginava o ECB subindo e com uma visão de que tem que subir muito mais ainda do que está aqui. E aqui na casa tem visões muito diferentes. Tem gente que acha que é 5, tem gente que olha, pode ir até para 6. Então, uma novidade aí para o resto do mundo. Eu fico brincando com eles que se eles quiserem combater a inflação, tem uma receita, é só levar juros para 2 dígitos. É impressionante como resolve na América Latina inteira. E Estados Unidos também tem um debate mais 2 de altas de juros ou mais uma. Então, tem aí, e isso gera consequências, é claro, né? Reavaliação de riscos, reavaliação de impacto na economia, quanto que você está disposto
a consumir, a investir, e os bancos a ceder crédito. Tá? Então, pensando aqui no mundo que a gente se insere, é um mundo de desaceleração, né? E acho que o Brasil tem que estar preparado para um segundo semestre, e aí eu só vou dar mais dois comentários aqui, de desaceleração de economia vindo de fora e vindo de local, porque está muito sincronizado, né, várias dessas medidas, né, particularmente política monetária. A diferença aqui é que eu também brinco bastante, aprendi isso com um colega, o Davi Becker, lá do Bank of America, que ele brinca que a percepção que a gente tem é que o Brasil ou a América Latina veio do futuro. Tudo acontece aqui primeiro, né? A inflação subiu antes, a gente subiu mais juros, e agora a gente vai cortar os juros antes de todo mundo. Então, qual que é a boa notícia, eu diria aqui, para também abrir espaço para o Otávio primeiro, e depois para a Laís e para a Andressa, a gente está vendo a inflação desacelerar, melhor do que a gente imaginava. A gente fez uma revisão recente aqui no banco, que a Laís vai discutir um pouco mais, onde a gente ficou mais otimista, a gente via muitos riscos, a gente achava que, olha, esse negócio de inflação vai ser muito mais sticky, vai demorar para cair. Eu acho que tem grupos de inflação que ainda tem um pouco desse processo, mas fato a realidade tem mostrado que a inflação na ponta, não estou nem falando 12 meses, está falando na ponta mesmo, tem se comportado melhor. Aqui primeiro, e a gente começa a ver isso acontecer em alguns países. No México, por exemplo, a nossa economista de México já revisou, era para ter corte de juros só ano que vem, já virou esse ano. No Chile, a gente já tinha corte esse ano, mas eu estava meio em dúvida se ia acontecer. No fim, já confirmou, não, vai ser julho mesmo, porque a inflação está muito bem comportada. E não é isso que a gente vê ainda em outros países desenvolvidos, a gente está em alta de juros, mas um ponto que eu fico trazendo aqui no banco olha, presta atenção, porque a gente viu isso antes aqui, não estou dizendo que todo mundo é igual, que a gente está sincronizado, mas olha, não esperava e aconteceu. Tá? Então, essa é uma boa notícia, porque a gente entra num processo de normalização de juros, né? Começa a ver juros cair, aí a velocidade da queda de juros no Brasil, que eu vou deixar também a Laís comentar, vai depender muito de política, vai depender muito do que vai acontecer no fiscal, vai depender muito de como é que a inflação se comporta, se o que a gente está vendo agora se perdura para frente. Mas meu ponto aqui, só para setar o stage aqui do mundo, alguns IEMs estão similares ao nosso cenário, ao que a gente está vendo aqui, com uma desaceleração de economia e corte de juros e inflação mais sob controle, mas o mundo ainda desenvolvido ainda não, o que pode fazer a gente ter um desafio de economia para frente, que é o mundo trazer ou desafiar a nossa tentativa de ver crescimentos mais fortes. E aí eu paro por aqui, que eu já falei demais. Gustavo, ainda que nosso objetivo aqui é ouvir mais sobre o Brasil, te faço uma pergunta que tem a ver com o Brasil, mas é sobre o cenário global. Com essa perda de vitalidade, vamos chamar assim, da China, né? A rigor, e também do cenário global, a rigor o preço das commodities, algo que nos interessa bastante aqui no Brasil, já deveria ter cedido mais do que cedeu. Ela se mantém num patamar ainda bastante razoável, na minha modesta visão, em função ainda da longa duração da guerra da Ucrânia, que mantém ainda o preço de matérias-primas, particularmente agrícolas, né, um patamar ainda alto. Então, eu acho que isso é uma coisa que é fundamental aqui para o Brasil, saber como é que vão ficar isso, como é que vai ficar o cenário. Eu, pessoalmente, não sou comprador de commodities, no sentido de bolsa, né? Porque eu queria saber se você compartilha dessa visão. Legal, obrigado, Otávio. O que a gente tem visto aqui, Otávio, e todos, né? A gente tem sido surpreso por dois movimentos. Eu acho que isso explica um pouco da nossa revisão recente de Brasil, que a Laís vai comentar. Uma é que, de fato, os preços globais eles não voltaram, continuam altos, mas alguns tiveram um movimento muito brusco de ajuste recente. Então, vou dar o exemplo soja, né? Nossa safra gigantesca, a gente ajuda, a gente não é mais só price taker desse negócio. Não está no patamar Rússia e Ucrânia, mas caiu um bocado, deu aí quase 20%, se não estou enganado. 20, 25%.
Milho, a mesma coisa. Milho foi até mais consistente. E esse é um dos pontos também que ajuda a nossa inflação, porque proteína animal, uma parte dela é milho processado, né? Então, tem um passo da inflação aí. E outra coisa que nos surpreendeu, Otávio, é o fertilizante. O fertilizante, que era uma discussão que eu via muito do pessoal da Europa, de, olha, vai ficar muito alto por muito tempo. De novo, não está no mesmo patamar pré-Rússia e Ucrânia, mas voltou muito. Mas voltou muito. Então, quando a gente vê as consultorias agrícolas que tentam fazer os cálculos de custo de produção, o nosso custo de produção local ainda está alto, e uma boa parte é fertilizante, mas a cada revisão de expectativa de custo de produção que a gente recebe, uma vez por mês, mais ou menos, ela está caindo. E um dos motivos é a história do fertilizante. A gente está nessa transição. Um outro elemento que eu acho legal, aproveitando sua pergunta, sobre a história dos riscos de cadeias globais, né, que foi uma coisa que a gente acompanhou muito, afeta preços de bens duráveis, e aí uma parte dela fica no núcleo da inflação, uma parte fica fora, né? E teve uma normalização muito forte. A gente gosta muito de usar o indicador lá do Fed de Nova York, do Banco Central que fica em Nova York, simplesmente porque ele é um combinadão de um monte de coisa. Ele não inventou nada, ele juntou uma sequência grande lá do que já existia. E ele está no nível mais baixo da série histórica. Ele foi criado recentemente, mas as séries que ele usa tem uma sequência longa. Então, não é que ele voltou para o zero, ele está negativo. Está falando, olha, está sobrando. Quando a gente conversa com as empresas, não é exatamente isso a história que a gente ouve. Tá? Algumas empresas falam, olha, pode até ter melhorado muito, mas alguns setores ainda não estão legais. Assim. Então, por exemplo, automóveis na Alemanha, eles ainda estão com restrição de componentes. Mas aí é meu chute aqui, é de falar, olha, mas isso aí vai passar em questão de semanas ou meses, porque o indicador que a gente está vendo é que passou. Passou. Tá? Ok. Obrigado, Gustavo. Legal. Então, agora eu passo a palavra para Laís Carvalho, que vai nos falar do Brasil. Bem-vinda, Oi, Laís. gente. Obrigada. Bom dia, pessoal. É um prazer estar falando aqui com vocês. Vou entrar já um pouquinho no Brasil, então o Gustavo comentou, né, que a gente tem esses dois movimentos. O primeiro é que a gente está vendo mesmo uma normalização de preços ao redor do mundo, já se começa a falar nos outros países, né, de parar de subir juros, nos países da América Latina de começar a cortar juros. Esse movimento também está acontecendo aqui no Brasil, e o outro fato de que talvez a gente tenha vindo mesmo do futuro, porque os movimentos começaram antes em América Latina, então nós fomos os primeiros bancos centrais a começar a ver que essa inflação era mais persistente do que parecia, e começar a subir juros de uma maneira mais forte, e agora a gente está na outra ponta, começando a olhar esse processo de desinflação e esses processos de cortes de juros também. Então, Laís, Oi. posso só deixar uma provocação para você e para a Pode, Andressa? claro. Eles vão falar de cenário, mas eu queria que vocês respondessem duas perguntas que a gente colocou no título. O que vocês acharam do primeiro semestre do governo Lula? Então, o que surpreendeu vocês, para bem e para pior? E o que vocês esperam para o segundo semestre? Então, além do cenário macro, eu acho que é importante responder a pergunta que a gente fez. Claro. Eu já ia entrar um pouco nisso, porque a gente tem os cenários globais, mas tem as questões locais aqui que são muito importantes para o Brasil. Então, olhando para trás, primeiro para retrovisor, o que a gente achou desse primeiro semestre? O mercado foi surpreendido muito positivamente, não necessariamente com as ações do governo, mas com o quão rápido esse processo de desinflação foi, o quão rápido algumas coisas estão caminhando dentro do Congresso. Então, eu acho que o balanço desse primeiro semestre é um balanço positivo. Era um primeiro semestre que a gente já esperava que o governo ia colocar algumas coisas no lugar. Então, a gente tinha um arcabouço fiscal para ser apresentado, e o mercado gostou bastante desse arcabouço fiscal, apesar da gente ter algumas preocupações com a execução. O mercado acabou recebendo bastante positivamente esse arcabouço. A gente tem várias medidas que foram
apresentadas e colocadas em prática no sentido de tentar aumentar a receita do governo para que a trajetória de fiscal, né, fique o mais controlada possível. A gente teve também algumas medidas de retorno de impostos que foram cortados ao longo do ano passado, e com essa onda que a gente teve, né, de inflação mais baixa, acabou não sendo tão percebida pelo consumidor, e a gente tem também a manutenção da meta de inflação em 3%, que aconteceu agora recente, que também traz um pouco mais de conforto para o próprio mercado de que o Banco Central é independente e o Banco Central vai continuar no caminho deles para poder trazer a inflação o mais próximo possível da meta de 3% que a gente tem até 2026. Então, na minha opinião, é um balanço positivo do governo, com alguns percalços que a gente vai continuar vendo no segundo semestre. Então, vamos falar um pouco de fiscal. A agenda dessas próximas 2 semanas dentro do Congresso super agitadas, e acho que são muito importantes para a gente como pessoa física, mas também a gente como empresa, né? E a gente tem muitas empresas aqui da Câmara de Comércio. Então, a que a gente tem, que deve ter a aprovação mais rápida, é o próprio arcabouço fiscal. Então, só relembrando do processo, o arcabouço foi apresentado em março, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados com algumas alterações, foi para o Senado, que também foi aprovado com algumas alterações, e como o Senado fez alterações que foram diferentes da Câmara, volta para a Câmara, e a Câmara deve aprovar isso até o final dessa semana, comecinho da semana que vem, por causa do recesso parlamentar. Então, esse arcabouço fiscal, ele é um arcabouço que vai tentar conter o aumento das despesas até 2026, baseado no aumento das receitas. Então, se a gente tiver mais receitas, o Brasil vai poder gastar um pouco mais, por isso esse esforço tão grande do próprio Ministério da Fazenda de aumentar receitas. A gente tem algumas despesas que foram aprovadas no ano passado, o Bolsa Família no nível mais alto, alguns programas que a gente pode ver à volta, o Programa de Aceleração de Crescimento 2.0, alguns outros programas também de melhora do Minha Casa Minha Vida, mas esse arcabouço fiscal, de uma maneira geral, ele é positivo porque tem aí uma certa... as despesas vão crescer de acordo com as receitas. Qual que é o ponto que traz um pouco a preocupação para a gente? É o quanto que essas receitas vão crescer ao longo do ano que vem e dos próximos anos. Vai ser muito baseado no crescimento do Brasil para os próximos anos. Se o Brasil crescer o quanto que o governo está esperando que ele cresça, mais ou menos 2,3% nos próximos anos, essa âncora fiscal ela pode ser atingida. Se o Brasil crescer menos, aí que é um pouco o nosso cenário, traz uma certa preocupação, porque as receitas vão crescer tanto quanto o governo está pensando e está projetando para os próximos anos, e eles não vão poder gastar tudo que está sendo projetado dentro do orçamento. Então, esse acho que é o principal ponto que a gente tem de preocupação, mas de uma maneira geral bastante positivo. E aí a segunda agenda é tributária. Então, a gente está no momento de aprovação da tributária, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, está fazendo muito esforço para que ela seja aprovada na Câmara ainda essa semana, no máximo no início da semana que vem, mas só relembrando, essa reforma tributária está dividida em 2. Então, essa primeira parte que está sendo discutida agora é de impostos indiretos. Então, a ideia é ter um IVA dual, que a gente chama, então são 2 impostos, um para federal, um para municipal e estadual. Ainda tem muita coisa para ser ajustada, mas essa é a ideia, de que a gente tem um período de transição até... A expectativa é que em 2033 a gente tenha já esses 2 impostos unificados sendo colocados em prática, e aí depois que a gente passa por essa parte dos impostos indiretos, que deve ajudar bastante a gente como empresa a pagar imposto, porque a gente sabe que é muito difícil, as áreas tributárias são gigantescas, porque todo o processo é bastante complicado, então vai ficar mais fácil para as empresas pagarem imposto, vai ficar mais fácil também para o governo coletar imposto, que volta para aquele ponto de que o governo também está tentando melhorar a arrecadação, melhorar as receitas, e uma maneira de fazer isso é tornando o processo mais eficiente. E aí você tem a segunda parte da reforma tributária, que deve vir no segundo semestre, aí já falando um pouco de olhar para frente, que é a parte da renda. Então, o governo vai tentar também propor uma parte de reforma tributária da renda, olhando não só para imposto de renda de pessoa jurídica e de pessoa física. Pessoa física é uma das promessas do governo, né, que isentar todo mundo que recebesse até R$5.000, não, nada oficial ainda, a gente não sabe se vai ser essa proposta colocada, mas algo ao redor da renda vai ser ajustado.
E a parte de dividendos. Então, a nossa expectativa é que venha algo aí parecido com o que foi proposto durante o governo Bolsonaro, imposto de cerca de 15%, 20% para dividendos de empresa, então essa parte deve vir depois. Mas, de uma maneira geral, é uma visão de fiscal bastante positiva. Um novo governo um pouco mais atrelado com visões mais de esquerda, só que um Congresso com uma força bastante grande de partidos de centro e partidos de direita. Então, é o que a gente fala, que o Congresso aí blindando um pouco medidas que sejam mais, que gerem mais gastos, né, vindo por parte aí de partidos mais tradicional de esquerda. Então, é uma agenda fiscal e um balanço de poder fiscal que deve funcionar bastante ao longo do segundo semestre. E aí, o nosso ponto com relação à execução do arcabouço fiscal para os próximos anos, a nossa preocupação vem exatamente porque a nossa projeção de crescimento não é tão grande para 2024 contra a do governo. Esse ano vai ser um ano extraordinário, como o Gustavo até comentou, a gente teve uma safra recorde para o Brasil, os preços de commodities internacionais num nível ainda relativamente alto, né, não voltou para o patamar que a gente tinha pré-pandemia, pré-guerra da Ucrânia, então balança comercial esse ano no Brasil vai ser super positiva, e aí por isso o PIB agro também vai ser super bom esse ano, vai crescer aí na casa de 10% no ano todo, então com isso a atividade econômica deve crescer na nossa projeção em 2,5%. Só que para o ano que vem, como a gente tem ainda um nível de taxa de juros ainda alto, né, 13,75, a gente vai começar os cortes logo, mas ainda assim vai ser um nível bastante alto, a gente vai ter crédito ainda bastante impactado negativamente por essa taxa de juros mais alta, que acaba impactando a economia, que acaba impactando o crescimento para o ano que vem. Então a gente vê um crescimento aí ao redor de 0,5%, 1% para o ano que vem, mais baixo do que o governo está esperando, por isso que a gente tem certas restrições aí com relação à execução do arcabouço fiscal. A gente cresce mais esse ano, inflação, como o Gustavo também comentou, desacelerando super rápido, então preços locais de alimentos super baixos, toda essa normalização da cadeia produtiva no mundo fez com que o Brasil importasse menos inflação, então inflação de produtos industriais é bem para baixo, a gente tem a medida agora de redução de preços de carros também, então isso ajuda muito a inflação vir mais para baixo, e preço de gasolina, de uma maneira geral, também mais baixo. Então, a gente revisou a nossa inflação de 4,7% esse ano e uma inflação de 4,2% no ano que vem. Por que a gente ainda tem essa inflação um pouco próxima de 4% para o ano que vem? Porque vai acontecer um fenômeno climático no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas que no Brasil pode significar uma inflação mais alta para o final do ano e começo do ano que vem, que chama El Niño. Então, por isso que a gente tem uma inflação ali mais próxima de 4%. Mas, mesmo assim, dos quase 13% que a gente teve, né, de pico de inflação durante a pandemia, é uma inflação super controlada. E aí essa inflação também está sendo impactada negativamente, que a gente fala, né, fazendo essa inflação vir mais para baixo, por câmbio. Então, o câmbio tá super positivo, né? A gente tem uma entrada de capital bastante grande no Brasil durante todo esse ano, muita gente investindo em Brasil, olhando o Brasil relativamente aos outros países do mundo como um lugar para se investir, mesmo que seja investimento rápido, e a gente está vendo essa taxa de câmbio ajudando. Então, a nossa projeção de câmbio para o final do ano é em 4,60, que acaba ajudando também a inflação. E aí, num mundo que a gente... E aí, nesse cenário que a gente tem um crescimento maior esse ano de Brasil, uma inflação mais baixa, um câmbio também se comportando mais... de uma maneira mais estável, a gente tem o Banco Central começando a cortar juros já em agosto. Então, a gente tem um corte de 0,25 para agosto, seguidos de mais 3 cortes de 50. Então, a nossa taxa de juros acaba o ano em 12%, e aí o ano que vem a gente continua com os cortes até 10% mais ou menos no meio do ano. Então, só para fechar, né? Cenário de fiscal super positivo, crescimento também de Brasil para esse ano super bom, inflação desacelerando e taxa de juros também vindo mais para baixo. Nossa precaução é com o ano que vem. O ano que vem a gente acha que o Brasil vai crescer menos. A gente ainda continua nesse processo de uma inflação estabilizando ali ao redor dos 4%, mas com o Brasil crescendo menos, a gente tem aí provavelmente as contas fiscais não sendo tão boas, né, ou tão positivas quanto o governo está esperando. O processo de queda de juros ainda continua ao redor dos 10%, mas o ano que vem vai ser um ano um pouco mais desafiador do que esse ano de 2023. Então,
PIB crescendo 2,5% esse ano, mais próximo de 1% ano que vem, inflação indo para 4,7% até o final do ano, o ano que vem 4,2%, taxa de juros indo para 12% esse ano, 10% ano que vem, e aí taxa de câmbio indo para 4,60% ano que vem, esse ano, e aí voltando um pouco para patamar mais próximo de 4,80% para o ano que vem. Mas isso um pouco de Brasil, a gente pode entrar mais em detalhes com as perguntas, e aí eu passo a bola de volta para você, Otávio. Tá bom, Laís, muito obrigado aí pelo seu panorama geral. Antes de eu passar para a Andressa fazer o contraponto, o cenário do asset do BNP Paribas, eu queria saber o que você acha que você mencionou que a arrecadação vai estar muito ligada ao crescimento do PIB, né? Sim, tudo isso a gente sabe que é verdade, em que pese o fato de que há vários artifícios que o governo pode lançar mão para aumentar a arrecadação, dentre os quais taxação de fundos exclusivos, parece que é líquido e certo isso, taxação de jogos online, pode arrecadar pouco, mas é sempre alguma coisa, ventila-se a possibilidade de revalorização do valor dos imóveis em imposto de renda para aumentar a taxação também, um novo refis, ou seja, são vários artifícios que poderão viabilizar o objetivo maior, que é o déficit primário zero no ano que vem. Essa é a minha visão pessoal, de que vai ser uma questão de honra o déficit primário zero no ano que vem, né? E além do que a aprovação da reforma tributária, segundo a Eurásia, que eu recebi hoje de manhã, de ontem de manhã para hoje, para ontem à noite, aumentou a probabilidade de aprovação, então em 70%. Se aprovar a reforma tributária, eu acho que isso joga um vento de cauda no humor dos mercados, de uma forma geral também, né? Então, primeiro, eu queria que você reagisse a essa ideia de que a arrecadação pode sim aumentar a despeito do crescimento da economia. É muito boa essa sua colocação, porque essa é a bandeira do Ministério da Fazenda, vamos dizer assim, né, do Haddad, que é, claro, muito alinhado com o governo, mas trazer essa arrecadação ou manter o nível de arrecadação super positivo que a gente teve ao longo de 2022 no resto do governo até 2026, para poder permitir com que o governo gaste o quanto que eles querem gastar nos próximos anos. Concordo com você que a parte de taxação de jogos é algo já feito, então isso... A arrecadação é pouca, mas é algo que eles já estão fazendo. Toda essa questão de refis, né? Pode vir aí, pode ser um meio refis, que é toda a questão do CARF, que está para ser aprovada agora, né? A expectativa é que seja aprovada até o final dessa semana, que é uma grande vitória do governo. Se eles conseguirem fazer isso mesmo, a gente tem o pagamento de várias dívidas que estão aí paradas, e o governo quer que, em caso de empate, seja decidido para o fisco e não para o contribuinte. Então, se tudo sair do jeito que o governo quer, também é uma grande vitória, e aí nas contas do governo isso daria 50 bi de arrecadação, e aí a gente tem também os outros pontos. O governo bate muito na tecla de que eles não vão aumentar imposto para poder arrecadar mais, que eles vão fazer outras medidas de tornar isso mais eficiente. O nosso ponto aqui, que vai muito em linha com o que você falou e a gente concorda, é que talvez esse aumento de imposto venha via a segunda parte da reforma tributária, que é a parte da renda. Então, se essa reforma agora, que é a parte dos impostos indiretos, for aprovada tão rápido que nem eles estão falando, né, até a semana que vem, eu acho que isso traz gás para que a gente tenha também um processo rápido da parte da renda no segundo semestre. E aí, na parte da renda, eu acho que vem esses pontos que você comentou. Um deles, a tributação de fundos exclusivos, e o outro, a tributação dos dividendos. Então, a gente pode ver até um fluxo um pouco maior de empresas mandando dinheiro para fora até o final do ano, para tentar evitar essa taxação um pouco maior de dividendos que a gente pode ter até o final do ano. Mas é isso mesmo, assim, o Brasil pode não crescer tanto, mas o governo está muito empenhado em aprovar medidas que aumentem a arrecadação.
pode ser que não seja via aumento de imposto efetivamente, vai vir dentro dessa questão da reforma tributária, que é um aumento de imposto, mas eles vão colocar num pacote como uma eficiência maior, e é muito difícil a gente ver o próprio Congresso não defendendo essas medidas, porque quando a população for olhar isso, taxar dividendo, taxar fundo exclusivo, então isso é bem visto dentro da sociedade, então também não vejo muito o Congresso parando um pouco isso, e a outra forma é fazer com que o sistema seja mais eficiente, e aí é onde eles estão tentando focar mesmo, então concordo plenamente com você. Muito bom, muito obrigado, Laís. Então, agora eu pedi a Andressa que faça o seu contraponto. Rolando um pouco a bola para você, Andressa, o Banco BNP está prevendo, portanto, um crescimento de 2,5%, e para o ano que vem uma coisa abaixo de 1%, em que pese o fato do Focus, nesse momento, apostar em 1,28% para o ano que vem de crescimento do PIB. Eu queria que você também nos oferecesse o cenário de vocês para os vários trimestres desse ano. Por exemplo, o cenário com o qual eu estou trabalhando com meus clientes, vamos dizer assim, ainda no segundo TRI, que não temos o número, um crescimento de 0,3 positivo, uma queda inevitável no terceiro TRI, em torno de pouca, de menos 0,2, uma coisa assim, e um quarto TRI com alguma coisa em torno de 0. Pode ser negativo, mas também pode até ser 0,1. Bem, eu queria também ter a visão de vocês do asset do BNP a respeito da atividade econômica para esses próximos trimestres e para o ano que vem. Obrigado, Andressa. Obrigada, Otávio, Laís. Bom, assim, acho que primeiro eu vou colocar a parte mais política, mais da avaliação, né, do primeiro semestre do governo, e depois também tentar debater as diferenças com a Laís, e aí eu acabo entrando nesse ponto também que o Otávio pediu para abordar sobre crescimento, né? Bom, então assim, nossa avaliação desse primeiro semestre é muito parecida com a da Laís, assim, acho que não foge. As principais preocupações que o mercado tinha antes, né, quando o governo estava assumindo, né, eu acho que era, primeiro, do lado político, qual seria a dinâmica entre Lula e o Congresso, né, que realmente tem uma presença mais forte da centro-direita, e a relação dele com Lira. A segunda dúvida do mercado era sobre o lado fiscal, né, qual seria a nova âncora, dado que o teto de gastos tinha caído por terra. E terceira grande dúvida era do lado mais institucional mesmo, sobretudo em relação ao Banco Central, né, se teria de alguma forma uma intervenção no Banco Central que poderia ferir a autonomia, se seria uma pressão sobre a mudança de política monetária, e também a parte da definição da meta de inflação, né, já que no CMN o governo tem 2 votos de 3, e se poderia mudar a meta de inflação. Então, acho que passados esses 7 meses dessa nova gestão, a gente já tem esclarecimento sobre esses pontos, né, que a Laís também já colocou. Então, passando rápido, assim, nossa visão no aspecto político, essa composição do Congresso centro-direita ajuda bastante acho que assim, as dúvidas que o mercado tinha sobre a possibilidade desse novo governo reverter coisas que já tinham sido feitas, acho que está ficando mais de lado, né? Acho que a gente já tirou grande esse risco, porque assim, tinha preocupação com mexer na reforma trabalhista, com reversão da privatização da Eletrobras, com intervir na autonomia do Banco Central. Então, eu acho que assim, o Congresso já deixou claro, né, que a forma como ele está, a composição não abre espaço para possibilidades, né, de reverter coisas que já foram aprovadas. E aí, do lado mais das pautas novas, né, acho que assim, a gente pode destacar essa relação muito positiva entre o Lira e o Haddad, uma relação saudável, e assim, acho que simplesmente por interesse mesmo, assim, nessa parte fiscal de aumentar as receitas para poder conseguir gastar. Acho que os dois lados têm interesse nisso, estão trabalhando juntos nisso. Então, acho que vale a pena comentar exatamente essa agenda de receitas, né, que o Otávio falou, né, que
parece que o Haddad está, sim, empenhado nisso, né? E, ao mesmo tempo, o Lira parece também estar a fim de tocar, né? Então, a tramitação do PL do CARF é um dos principais já agora, né? Que ajudaria bastante na arrecadação da União, mas que a gente ainda não sabe exatamente o tamanho, mas seria um montante relevante, cerca de 20, 50 bi, e que ajudaria bastante nessa agenda de receitas. E aí tem a parte do Lira ser o grande fiador da reforma tributária, então acho que esse é um projeto que praticamente independe do governo. Então, assim, acho que no final, as preocupações que o mercado tinha de intervenções negativas sobre a pauta econômica não está acontecendo, né? Pelo contrário, está andando de uma forma positiva. E aí, assim, do lado mais fiscal mesmo, acho que tem essa parte, né, de... primeiro, está praticamente aprovado o arcabouço, né? E aí eu acho que o arcabouço, a principal função dele não é nem garantir, né, um curto prazo de primário, porque assim, tem as metas de primário que o governo manda, mas o arcabouço, a principal função dele foi garantir que não vai ter uma trajetória explosiva de dívida PIB lá para frente, né, para o longo prazo. Então, na pior das hipóteses, em termos de gastos, né, se a gente vai rodar com um gasto de crescimento real de 2,5% por ano. Então, esse é o máximo, né? Então, a gente tem como um novo teto de gastos que ajuda nessa trajetória a garantir que ela não vai ser explosiva. Tá? Bom, e aí a parte de primário, realmente a gente acha que as metas são bastante ousadas, né? Principalmente a do ano que vem, para zerar o déficit. Sim, tem esses pacotes que o governo vem tentando caminhar, né? Mas assim, a arrecadação tem que aumentar mais de 100 bi, então vai ser um desafio muito grande. Então, assim, acho que precisa andar bastante com essa agenda, mas quando assim, os consultores políticos vão para Brasília, conversam lá com o Seron, com o Haddad, eles falam, olha, a gente tem pacote entrando de receita e vem mais. E aí é isso, assim, a parte de tributação de offshore, a parte de bets, né, de tributação de apostas. É um trabalho de formiguinha que vai ser feito, e aí, na pior das hipóteses, tem receitas one-off, né, que podem acontecer de uma vez só, por exemplo, essa parte do refis, que você também comentou, Otávio. Então, parece assim, é possível chegar perto das metas de primário para o ano que vem, mas acho que assim, seria um vetor muito positivo. Acho que o mercado como um todo, inclusive as projeções que os economistas mandam para o Focus, mandam para o Prisma, elas colocam, assim, mostram que existe uma descrença de que o governo vai conseguir cumprir as metas. Então, se chegar perto, eu acho que já seria até um aspecto mais positivo do que o fato de gerar um impacto negativo de não cumprir. Tá? Então, eu também vejo com bons olhos essa agenda. Tá? E aí, assim, do lado do Banco Central, a gente viu, assim, está bastante claro, né, que não teve interferência nenhuma na autonomia. Acho que é normal ter comentários do governo sobre a taxa de juros, isso acontece em todos os países, não é só no Brasil, sim, é normal esse atrito. Sempre quando tem aumento de juros, o governo, enfim, é prejudicial para o crescimento, né? A gente sabe disso. Então, sempre do lado do governo vai ter essa defesa, tentar defender os interesses para de alguma forma, né, pressionar o Banco Central para reduzir juros. Mas a gente vê que, na prática, não aconteceu nada, né, não demitiram o Roberto Campos, e aí, inclusive, a parte da meta, que o CMN, né, tinha voto suficiente para mudar a meta, eles não mudaram. Então, isso ajudou bastante a reancorar as expectativas de inflação e abre espaço agora para o Banco Central começar a cortar juros. Então, acho que, assim, de forma geral, a avaliação aqui, nossa, da Asset, muito parecida com o que a Laís colocou, né, de positivo, tanto do lado fiscal quanto de essa agenda política. Mas acho que duas preocupações importantes que a gente tem. Tá? Acho que, primeiro, a parte sobre o parafiscal. Então, o governo começar a recorrer para bancos públicos, principalmente BNDES, para dar subsídios. Isso a gente, assim,
até também está vindo de uma forma positiva, porque a gente achava que já ia acontecer logo nesse início de ano. E não vem acontecendo. Mas é uma preocupação, sim, que a gente tem estrutural para frente, né, com o BNDES entrando, participando mais das concessões. Isso tira poder de fogo da política monetária, isso gera um crowding out também, né, do governo investindo e tirando o setor privado do foco. Então, isso, sim, acho que seria bastante preocupante em termos de até taxa de juros estrutural para o Brasil, né? A gente sabe que isso elevaria a taxa de juros justamente pela redução do poder da política monetária. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Tá? E, além disso, a gente também se preocupa com a nova gestão do Banco Central, né? Quando o Roberto Campos acaba o mandato dele no ano que vem, depois provavelmente vai ser o Galípolo presidente, e aí como seria o Banco Central em 2025, né? Se existe o alinhamento entre a política monetária e a própria política do governo. Então, isso também poderia gerar um mal-estar no mercado. Mas são dois vetores que, assim, é mais para frente, né? Não são coisas que nos preocupam no curto prazo. E aí, assim, indo mais para o lado econômico, a gente está com uma visão um pouco trocada em relação ao que a Laís colocou. Para o PIB desse ano, a gente tem um crescimento de 2%. Só lembrando, né, que o carrego agora já está em 2,4%, então 2% é uma desaceleração. Então, assim, isso é por causa de política monetária mais apertada e a parte de crédito, embora a parte da renda, né, o mercado de trabalho ainda muito resiliente. Então, a gente vê essa desaceleração do PIB esse ano, né, essa desaceleração, mas que na verdade 2% ainda é um crescimento muito, muito forte, né? E aí muito puxado por agro, mais da metade disso é agropecuária. E aí, acho que a composição do meu PIB trimestral está muito parecida com a sua também. Então, na verdade, assim, eu gosto de olhar o PIB ex-agro, né, que é o que fala, na verdade, né, o que está acontecendo com a demanda agregada, o que está acontecendo, de fato, na economia real, porque o agro, assim, está muito forte, e a gente vai ver prints de PIB muito fortes por causa do agro. Isso é ótimo, né? Mas aí, olhando para a demanda, a gente coloca um crescimento médio ali de 0,2 por trimestre, tá? Então, é positivo sempre, só que o que acontece? O agro, ele vem muito positivo nesse primeiro trimestre, né, que a gente viu, e aí, inevitavelmente, como você falou, ele contribui negativamente dali para frente. Então, o print do nosso PIB é positivo no primeiro, já foi, né? Então, no segundo, levemente negativo. Assim, desculpa, me engano, no segundo trimestre ainda printa positivo, 0,2, e aí depois começa negativo, 0,3, menos 0,3, menos 0,5 nos últimos trimestres. Então, assim, é por causa da devolução de agro, basicamente, essa desaceleração. Quando a gente olha para a demanda agregada, fica estável, rodando em 0,1, 0,2 por trimestre, tá? E aí, olhando para o ano que vem, eu tenho uma visão mais positiva do que da Laís. A gente tem um crescimento de 1,8, tá? E por que isso? Primeiro, afrouxamento da política monetária, então o Banco Central cortando, e aí eu vou entrar também nessa discussão, mas acho que corta para 9%, e acho que a chance é de cortar mais, tá? Mas, então, isso vai ajudar o PIB para o ano que vem. Além disso, a gente olha os custos de energia muito baixos. Então, essa parte do El Niño, por exemplo, traz chuva e ajuda em custo de energia baixo. A gente acha que isso ajuda bastante a indústria e ajudou também nesse último ano. Então, assim, acho que tem um viés mais positivo para o ano que vem por causa dessa parte de melhora mesmo de cenário. Agora, o que vem de risco, né? Acho que o principal é lá de fora. Tá? Se vier uma recessão lá de fora, aí realmente a gente sofre junto, né? A gente está a gente é um barquinho no meio do oceano lá de fora, então se o oceano chacoalha lá, a gente acaba sofrendo junto, né? Mas acho que os fundamentos domésticos são positivos para o Brasil, para o ano que vem também, tá?
E aí, olhando para a inflação, acho que a Laís também colocou muito, a gente está muito parecido, a gente tem 4,7 para esse ano também, queda no preço de alimentos, queda em bens industriais, ajudado pelas quedas nas commodities e pela valorização do real, então isso ajudou muito a inflação. E para o ano que vem a gente tem 3,8. Tá? Então, acho que não difere muito. Agora, acho que é legal colocar a minha visão também sobre a política monetária, a Selic, que eu também estou divergindo um pouco dela nesse aspecto. Então, o início do ciclo está igual. Então, começa a cortar 25 agora em agosto, depois 50, então fecha esse ano em 12. Acho que o risco está para baixo. Tá? Acho que o risco é de acelerar para 75 e entregar um corte maior para esse ano. Para o ano que vem, eu tenho a taxa terminal de 9, então, se ele seguir nesse ritmo de 50, fecha 9, mas, assim, acho que grande parte da discussão sobre a taxa terminal, ela vem de qual é a inflação basal do Brasil e qual é a taxa neutra que a gente está operando. Então, assim, pelo menos assim, o normal de ciclos monetários o Banco Central sair do território mais restritivo e tentar ir para o neutro. Muitas vezes vai para o estimulativo. Né? Então, quando se entra a recessão, vai para o estimulativo. Mas vamos supor que não entra a recessão, que a gente tem nesse cenário positivo de crescimento, então vai chegando para mais perto da neutra. Na minha cabeça, a neutra é uma inflação basal de mais ou menos 4%, porque o viés mais gastador do governo e mais impostos, enquanto a taxa neutra está próxima de 5%. Então, por isso que minha projeção está para 9%. Agora, qual é a cabeça do Banco Central? Né? Porque a gente tem que, além da gente acertar o que vai acontecer, a gente tem que tentar acertar o que vai acontecer, o que o Banco Central vai fazer e como o mercado vai reagir a tudo isso. Mas se a gente pensar na cabeça do Banco Central, eu acho que o risco está para baixo. Por quê? Se ele acredita na meta dele de inflação e acha que vai conseguir convergir, né, a inflação para a meta, é 3%. E aí soma uma taxa neutra que eles publicaram no último RI de 4,5%. Então, na cabeça do Banco Central, querendo ou não, a taxa nominal neutra de juros seria próximo de 7,5%, poderia ser até 8%. Né? Então, assim, será que o desejo do Banco Central é parar em 10%, 9%? Não sei. Assim, às vezes a cabeça deles está realmente mais para baixo. Né? Então, acho que vai depender de todo esse cenário de idade. Maravilha. Podemos dar sequência? Podemos dar sequência, então, Andressa. Então, antes, nós temos aqui o privilégio, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o presidente da Câmara de Comércio e França Brasil, no Rio de Janeiro, Patrick Sabatier, grande amigo, que nos honra aqui com a presença dele. Mas antes de passar a palavra para o Patrick, eu queria falar com você, Andressa. Primeiro, concordar que vai ser aprovada a reforma tributária, o arcabouço fiscal. Isso, para mim, é um vento de cauda no humor dos mercados, em particularmente. Eu, pessoalmente, entendo que nós vamos ter uma bolsa no final desse ano em torno de 135 a 140 mil pontos. Só pela aprovação da reforma tributária, eu acho que isso já alimenta um certo rally mais longo. Nós tivemos até agora um rally curto, né? Então, eu vejo que o Lira, em que pese ele talvez não ter a mesma capacidade de tratorar o Congresso que ele tinha no passado, mas ninguém pode subestimar a força do Lira até o final do ano que vem, onde ele será presidente, e em 1º de janeiro do ano que vem, 1º de fevereiro, ele deixa a presidência da Câmara. Mas, de qualquer forma, eu, pessoalmente, por isso que eu gostei do seu cenário um pouco mais otimista para a atividade no ano que vem. Eu também acho que é alguma coisa em torno de 2% no ano que vem. Minha Selic do ano que vem é 8%. Dito mesmo isso, porque o trabalho do Banco Central vem sendo feito de forma muito dura. Para vocês terem uma ideia, aqueles que estão nos ouvindo, se no agosto próximo não houvesse, vai haver redução, mas se não houvesse redução de juros, nós comemoraríamos um ano com a Selic a 13,75. Um ano de 13,75 joga qualquer inflação para baixo e atividade para baixo, o que nós estamos assistindo agora nesse segundo semestre, né? Então, eu acho que mesmo o próximo presidente do Banco Central,
vai encontrar o Banco Central sem grandes problemas, sem grandes desafios. Então, não há razão para preocupação, porque o Banco Central já vai, do novo presidente já vai encontrar um cenário de inflação bem mais benigno, né? Então, são esses apenas os meus contrapontos. Então, eu estou com essa visão mais otimista no fiscal e também na atividade econômica. Mas, olha, com 2% de crescimento no Brasil nos próximos anos, o mercado, para mim, vai continuar eufórico. A Bolsa vai continuar subindo, 145 mil pontos fácil. E eu acho que é isso aí. Quer dizer, agora, o futuro é difícil prever, 2026, 2027, mas, de qualquer forma, tudo vai depender aí do humor do mundo e dos mercados. Então, eu passo a palavra para o nosso queridíssimo Patrick Sabatier para fazer a sua pergunta aí a Laís e a Andressa, não a mim, Patrícia. Patrick. Muito bem, muito obrigado, Octávio. Parabéns pelo evento, é realmente uma turma de peso e muito conteúdo. Então, realmente, parabenizo pela iniciativa e pela qualidade dessas apresentações e colocações. Alors, só queria, na verdade, bom, primeiro, eu estou mais na sua linha, Octávio, a pergunta não é para você, mas estou mais na sua linha, e eu vejo muitos elementos em favor. Tá? Duas pequenas colocações. Uma, sabemos que a reforma tributária é um assunto para sair do manicômio, é pesado, porque é óbvio que desse manicômio alguns ganham, outros perdem em um inferno astral, mas vemos muitas oposições nesse momento, mas também muitos em favor. Eu acho que é fundamental que essa reforma aconteça. Não vai ser a perfeição, porque, de novo, você não sai desse pesadelo assim, de repente, com a melhor situação, melhor reforma, mas acho que vai ser simbolicamente algo muito forte e que vai trazer um impacto, óbvio, um impacto factual, mas até psicológico, desde o início para a economia brasileira. Sobre o CARF, mais pessoalmente, não acompanho muito bem essa visão do governo. Eu acho que esse voto de Minerva quer dizer que você transforma de uma certa forma um tribunal com um papel de juiz e parte. Eu acho que não vai resolver nada, o único é que vai estender. Empresas que vão perder no CARF vão continuar a vida inteira e vai para o Supremo e vai para... Então, eu acho que isso daí o melhor talvez seria acabar com o CARF. Acho que seria o melhor para o Brasil no futuro, mas isso é minha visão. Agora, entrando nas perguntas, eu acho que, de novo, bem alinhando com você, Octávio, eu estou vendo que, se eu vejo o mercado, o que ele falava da economia brasileira, ele não era tão optimista, que a realidade demonstra que temos uma economia bem mais dinâmica que prevista. E, de uma certa forma, estou vendo muitos elementos positivos na frente, e o que eu sinto do mercado é, ok, vai ter um bom ano 2023, mas 2024 não vai ser tão bom. Minha sensação, é aqui um pouco uma pergunta, é que com uma reforma tributária, com uma diminuição dos juros, com o mercado dos commodities que fica bom para o Brasil, eles não acham que 2024 pode trazer boas surpresas, como finalmente 2023 vem a trazer, considerando que o que estamos vendo nesse momento é maior que a previsão para a economia brasileira. E, mais uma vez, parabéns pela qualidade desse evento. Andressa, quer inverter? Quer começar respondendo? Pode ser. Bom, assim, eu compartilho dessa visão, sim, de que os fundamentos para o ano que vem são muito bons.
grande parte, por exemplo, da minha projeção, que vai de 2 para 1,8, é simplesmente pelo carrego negativo mesmo, que acaba no último trimestre, né? Então, a gente entra no... E a base de comparação, né? Um crescimento de 1,8 em cima do 2%. Mas é uma visão positiva, tá? Inclusive, eu também, na verdade, a gente fez um exercício lá na Asset, né, que eu falei para o meu analista, eu falei, olha, cansei de errar PIB, todo ano a gente chega fazendo uma projeção super baixa, e aí vem 2%. E aí, né? A gente vai acontecer de novo ano que vem? Vamos olhar o que está acontecendo. Então, a gente fazia projeções top-down, utilizando os modelos do Banco Central, mas não estava capturando algumas coisas que vinham de surpresa. E aí a parte agro, por exemplo, foi uma surpresa e acho que vai ajudar no ano que vem de novo. Tem uma tendência de reversão da produtividade que está aumentando e a área plantada crescendo ainda em ritmo muito alto. Então, as duas coisas vão contribuir para o agro para o ano que vem de novo, né? Que se a gente roda lá no modelo Banco Central, isso não aparece, né? Que basicamente a política monetária se tornando mais frouxa, isso ajuda o crescimento, mas essas coisas extras também. A parte de cenário de chuvas e energia barata também ajuda a gente a ter essa visão. E, por fim, o mercado de trabalho, muito resiliente. Quando a gente olha a criação de emprego formal gigantesca, a gente acha que isso já resultado da reforma trabalhista e das novas relações criadas pela pandemia de emprego, né, a possibilidade de home office, enfim, mulheres participando mais do mercado de trabalho, porque consegue fazer uma jornada de cuidar do filho em casa e fazer home office. Enfim, acho que a parte de serviços, né, entregas, Rappi, Uber, tudo isso ajudou no emprego. Então, essas mudanças estruturais, na minha opinião, trazem o crescimento para cima. Então, eu compartilho da visão positiva de vocês. Laís, perdão. Não, que isso. E trazendo um pouco contraponto, concordo com o que vocês comentaram. O nosso receio, e por isso que a gente tem, né, uma atividade um pouco menor, é como que vai ser a reversão dessas questões no próximo ano. Então, o Gustavo até comentou, né, que a gente vem adiando a recessão da economia americana trimestre após trimestre, e aqui no Brasil também a gente acabou adiando o impacto negativo da política monetária na atividade econômica, que ia acontecer e acabou não acontecendo. Então, a gente acha que talvez ela apareça via PIB de serviços, um pouco no final desse ano e mais fortemente no ano que vem. Esse mercado de trabalho está super aquecido, está super resiliente, mas a gente tem bastante gente que saiu da força de trabalho, então se essas pessoas voltarem, a gente tem essa taxa de desemprego ficando um pouco pior, né? Se a gente tiver o mesmo nível que a gente teve pré-pandemia. Então, são esses pontos que trazem para a gente algum desconforto ou talvez algum receio com relação ao PIB mantendo o crescimento que a gente vai ter esse ano. De qualquer forma, Laís, você concordaria, e também a Andressa, né, que nós todos aqui, o Gustavo não está ainda nesse momento, mas nós temos uma visão de um equilíbrio macro bom, a despeito das incertezas, e um ministro da Fazenda que vem fazendo um trabalho de credibilidade muito significativo, né? Segurando, inclusive, estatais e mesmo do ponto de vista da política monetária. Inclusive, houve uma pergunta aqui de algum colega a respeito de interferência do governo na política monetária. Na prática, a gente sabe que houve, de fato, um clamor pela queda justificável dos juros, mas a verdade é que a autonomia operacional do Banco Central em nenhum momento esteve ameaçada ou estará ameaçada, né? Mesmo com o Galípolo. Ao contrário, o Galípolo é uma pessoa que tem muita sensibilidade em relação aos nervosismos do mercado e já lidou muito bem isso como banqueiro, né? Mas tudo isso para dizer que na parte fiscal e na parte de Congresso, que é aí que tem alguma dúvida, quer dizer, o fiscal eu acho que nós vamos aprovar, de fato, o arcabouço e a reforma tributária, mas equilíbrio macro bom, mas alguma incerteza do ponto de vista político, porque, no fundo, os deputados estão olhando essencialmente para a eleição municipal do ano que vem e eles estão querendo
tirar proveito ao máximo possível de recursos para as eleições municipais, que isso é muito importante, eu acho, na dinâmica política. Acho que não tem nem muita ideologia, sabe, no Centrão, mas essa preocupação com o espaço político, poder local, tudo isso. Mas a gente falou pouco aqui, eu acho que a maior parte dos nossos colegas que estão aqui nos assistindo, refletir um pouco mais sobre câmbio, sabe? Taxa de câmbio. Eu tenho um pouco a visão parecida com a da Laís, eu acho que, não sei se a Andressa falou do qual dela de câmbio, mas para mim é alguma coisa em torno de R$ 4,50 por dólar. Em relação ao euro, que nos interessa aqui na comunidade francesa, eu não ousaria dizer muita coisa abaixo de R$ 5 por euro, mas eu acho que é um bom call. Mas eu vejo um potencial de apreciação importante, que vai ajudar certamente na inflação, por conta também desse vento de cauda, né, com certo maior otimismo na área econômica do governo. E não pensem em vocês, pelo menos na minha visão, que crescimento de 2% é uma coisa positiva. Nós vamos viver ainda um período de um mundo em desaceleração ainda. Então, não faz sentido achar que o Brasil ia ter um descolamento, né, um decoupling total da economia mundial. Então, 2% de crescimento ano que vem é um crescimento bastante bom, na minha visão. Pode parecer até chocante falar isso, mas é bom. 2% já é. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho também sobre o câmbio. Eu vejo que os investimentos diretos estrangeiros estão ainda muito fortes, o déficit em conta corrente ainda baixo, e um certo rally, sobretudo do investidor estrangeiro, vendo que o Brasil está oferecendo algumas oportunidades. Outros países também da América Latina, o México também se beneficiando daquele fenômeno do nearshoring, né? Ele também é beneficiário, outros países da América Latina, mas o Brasil em particular, por ser a economia mais robusta, né? Está oferecendo essas oportunidades aí para investidores estrangeiros. Vocês duas aí com a palavra. Então, deixa eu começar rapidinho. É bem a sua visão. Quando a gente conversa com um investidor estrangeiro, seja fundo de investimento, seja empresa, está todo mundo muito animado com o Brasil. Tem as suas preocupações com tudo que a gente comentou aqui, né? A parte política, que acaba trazendo volatilidade bastante grande para a moeda, mas está todo mundo muito positivo. Então, quando você pergunta onde você tem dinheiro, eles têm dinheiro no Brasil e no México. Ainda mais porque, em comparação, se você é um fundo de investimento que precisa ter um portfólio de mercados emergentes, em comparação, os outros países estão passando por processos muito piores, né? Muito difíceis nesse momento. Então, Brasil e México são a bola da vez. E aí, quando você fala também com as empresas, falando especificamente de Brasil, existe uma expectativa muito grande e vamos dizer assim, uma benevolência com relação ao governo Lula, né? Então, principalmente empresas europeias, e aqui a gente também comentando com as empresas francesas, existe também um viés muito positivo com o Lula, que consegue ter um trato um pouco melhor do que o Bolsonaro tinha durante o mandato anterior, e principalmente por causa das questões de ESG. Então, tem uma expectativa muito grande de que o Brasil vai abrir as portas efetivamente para investimentos mais verdes. Então, está todo mundo muito animado. Então, falando de curto prazo de moeda, eu acho que tem muito essa via de uma entrada de capital muito grande em Brasil, porque o Brasil e o México estão muito em voga, né, em destaque. Então, a gente acha que vai ser por volta de 4,60 até o final do ano mesmo. A gente só tem um pouco mais do que o Otávio, né, não 4,50, 4,60, porque talvez todas essas discussões da reforma tributária e uma taxação de dividendos possa fazer os dólares ir embora um pouquinho ali no final do ano e aí a moeda sobe um pouco. Mas também a gente, falando do euro real, na casa desses 5,20, 5,15 também deve ser algo próximo do que a gente vai ter até o final do ano, mas visão super positiva também para câmbio de Brasil. Andressa? Bom, então, eu não falei minha projeção de câmbio de propósito, porque o economista odeia fazer projeção de câmbio, né? Assim, sou da turma que acha que o preço da tela agora é a melhor projeção. Então, mas, assim, acho que o viés também bastante positivo, concordo com todos esses vetores que a Laís colocou. Além disso, assim, acho que para o ano que vem, por exemplo,
Ainda tem essa parte agro, né, que ainda continua ajudando. A parte de investimentos é isso, acho que do lado de investimento perene, acho que tem muita relação com essa perspectiva de energias mais limpas, então pode continuar atraindo investimento estrangeiro para o Brasil. Da parte de investimento em portfólio, eu tenho um pouco mais de dúvidas sobre sustentação desse investimento. Por quê? É o que a Laís falou, assim, quando a gente conversa com o investidor estrangeiro, eles já estão totalmente alocados em Brasil. Então, assim, está totalmente overweight. Então, quem tem o mandato para poder investir em emergentes, já está. Né? Agora, acho que a pergunta adicional os investidores de assets globais, né? Que levaria a aumentar ainda mais o investimento em emergentes. Né? Então, assim, acho que... Porque quem tem emergente tem Brasil, isso é fato. Então, eu acho que ainda tem um risco até de sair, né? Se já está todo mundo totalmente investido, né? No máximo do mandato, acho que ainda pode ter algum risco de saída. Então, talvez essa parte de portfólio me preocupa um pouco. Acho que precisa, por exemplo, se os investidores lá de fora perceberem que o Brasil está caminhando para uma agenda positiva, por exemplo, reforma tributária, como é que eles vão olhar isso? Né? Então, acho que sustentabilidade fiscal para frente pode sim adicionar risco às carteiras globais. Mas acho que entre o mandato de emergentes, o Brasil já é o querido junto com o México, de fato. Mas acho que, assim, é positivo. Nas nossas projeções, a gente coloca 5, tá? de dólar, mas acredito, sim, que o viés está de entrada. Agora, também a gente tem que pensar sobre a política monetária, né? O ritmo de corte, e se isso vai... Uma taxa de juros um pouco mais baixa traz um carrego menor para os investidores estrangeiros. Então, também acho que, se falar de riscos, assim, para investimento mais volátil, né? Não estou falando do perene eu acho que tem, sim, uma entrada de dólar mais positiva, mas o ciclo mais volátil pode sofrer um pouco com o início de corte de juros aqui no Brasil. Muito bom, Andressa, excelente. Eu queria dizer que algumas perguntas aqui que foram colocadas no chat já foram respondidas, particularmente do Inácio Macena, né, que perguntou sobre interferência na política monetária. Eu acho que há um certo consenso de que esse é um tema página virada, sobretudo agora depois da decisão do Conselho Monetário Nacional, que manteve tudo como estava antes, né? Apenas fez a mudança necessária, né, a favor de uma meta intertemporal e não apenas no ano calendário. E também a pergunta dele sobre a atividade econômica brasileira pós-pandemia. Acho que já respondemos de certa forma com as projeções de PIB, lembrando que nós estamos ainda vivendo essa transição de bens para serviços, o que explica, né, essa inflação de serviços ainda muito resistente, né? Mas a tendência é que, gradualmente, com a ação da política monetária, com a desaceleração, a inflação de serviços também comece a ceder um pouco. Tem a pergunta aqui também do David Markovitch, né, querido amigo da Câmara, sobre essa questão do aumento da carga tributária, né? Que isso pode ter algum impacto grande, ele está preocupado com o aumento de gastos e tal. Eu posso até pedir para a Laís e para a Andressa responder, mas eu dou o meu pitaco aqui. O aumento de carga tributária vai se dar naquilo que a gente já conversou aqui, né? Essas medidas tópicas. Não o aumento de tributos no sentido mais clássico, né? Vai ser mais esse tipo de ação em cima de fundos exclusivos, em cima de jogos de azar e tal. E eu quero crer, David, que a aprovação da reforma tributária ela traz um certo conforto de médio e longo prazo em relação à questão de tributos no Brasil. Eu acho que podemos ter algum aumento de tributação no setor de serviços, isso é bastante possível, mas a médio prazo a tendência é que nós tenhamos uma situação mais previsível do ponto de vista tributário. Então, olhando no horizonte mais dilatado de anos, eu não perderia muito meu sono.
em relação a essa questão tributária. Mas eu peço a Thaís e a Andressa que, eventualmente, façam algum comentário a esse respeito. Não, é isso mesmo que você comentou, só adicionando o governo e o Congresso mesmo, eles não falam de aumento de carga, né? Eles falam de tornar o processo mais eficiente. Então, olhar quem, em teoria, estava pagando menos imposto, vai pagar um pouco mais, e quem estava pagando muito vai pagar um pouco menos. E fora que é muito importante a gente lembrar desse balanço entre executivo e legislativo. Então, o Congresso hoje ele é mais de centro-direita. Então, e qualquer tipo de aumento de carga tributária, ela precisa passar, principalmente se a gente está pensando que vai impactar diversos setores da economia, ele vai precisar passar por uma aprovação no Congresso, e a gente sabe que o Congresso é bastante negativo em relação ao aumento de imposto, por exemplo. Então, coisas muito diferentes do que a gente já vem conversando agora, eu acho muito difícil de serem... Pode ser que a gente veja um discurso de alguém falando, vamos voltar com uma CPMF, por exemplo, não é o nosso cenário, mas alguém falando alguma coisa e já imediatamente sendo apagado por todos os outros agentes federativos, porque não é algo que o Congresso defende e quer, né? Andressa, Eu acho, assim, Laís falou tudo. Não tenho muito o que agregar mais. então, tem uma pergunta ainda, a gente precisa terminar daqui a 5 minutos, é a pergunta do François Descamps, que ele fala sobre a questão de taxas de inadimplência no sistema, tanto inadimplência, imagino eu, né, corporativa, como inadimplência nas pessoas físicas, né, em função dos episódios todos que nós tivemos recentemente, né? Então, se vocês puderem falar rapidamente sobre isso. Acho que eu posso começar, assim, do aspecto do crédito, nossas projeções realmente, assim, de desaceleração forte agora nesse segundo semestre. Isso também é motivo para crescimentos tão moderados. A gente acha que não vem negativo da parte de demanda agregada, mas é um crescimento mais baixo, porque quando a gente olha, está tendo uma diferença, né, entre a parte da renda, impulsionada pelo mercado de trabalho, e esses reajustes de salário mínimo que o governo deu, e para assim, auxílio Bolsa Família, etc. Então, a parte da renda está sustentada, a parte do crédito está sofrendo, né? Então, mas não está sofrendo um credit crunch, naquele momento que a gente passou, né, de estresse com as lojas americanas, etc. Mas é sim uma desaceleração que a política monetária está fazendo efeito. Então, a taxa de inadimplência está alta, a gente olha o comprometimento de renda das famílias super elevado, e isso impacta, sim, e acho que principalmente a parte de consumo de bens duráveis, né? Então, automóveis, a compra de imóveis também acaba impactando a construção, enfim, acho que produtos que exijam financiamento acabam sofrendo com esse cenário. Acho que só quando começar, de fato, a cortar a Selic e isso passar para os consumidores, né, forma de crédito mais barato, é que isso se recupera. Laís, alguma palavra? Não, é isso mesmo. A gente acha que agora que vai começar a cortar, talvez os números melhorem um pouco mais para o final do ano, mas nesse momento, inadimplência subindo, spread subindo, taxa de juros subindo, é bem complicado para crédito. Obrigado, Laís. Então, agora temos o nosso querido Gustavo Arruda de volta. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir, pelo menos, alguma coisa, aquilo que foi discutido. Sim, não, eu estava um ouvido de cada lado. Ouvido de cada lado. Então, você deve ter percebido que o cenário geral aqui apresentado pela Andressa e pela Laís foi razoavelmente construtivo do ponto de vista de um equilíbrio bom que nós estaremos caminhando, em que pesem algumas incertezas. Então, eu passo a palavra para você, Gustavo, para dar, assim, nós precisamos terminar daqui a Ótimo. poucos minutos para encerrar esse nosso encontro. Gustavo. Legal, obrigado, Otávio, obrigado a todos. Te peço desculpas mais uma vez por ter que sair, foi uma coisa meio de última hora que eu não consegui escapar, mas aí vocês perceberam que né, o conteúdo passa longe daqui e fica muito próximo aqui da Andressa e da Laís. São elas que sabem realmente das coisas. Bom, do meu lado aqui, eu queria só completar então essa discussão, primeiro agradecendo a presença, segundo, convidando já para os próximos eventos aí do segundo semestre, e terceiro, dizendo que, de fato,
cenário parece mais construtivo do que a gente viu no início do ano, as incertezas diminuíram. Eu tenho a impressão que a incerteza política diminuiu um pouco porque a economia acabou performando melhor do que o esperado. Então, isso, né, pensando em popularidade, pressão política diminuiu bastante. A minha dúvida daqui para frente é como é que essa eventual desaceleração do segundo semestre impacta nessa dinâmica política. A gente vejo com muitos bons olhos uma agenda de reforma tributária que a Laís e Andrés comentaram. E, olha, particularmente, eu era muito cético. Acho que ainda tem o ceticismo com relação aos passos adiante, mas eu tenho que reconhecer que foi muito melhor, tem sido melhor do que a gente imaginava. E com o Congresso podendo limitar agendas mais agressivas do governo, por um lado, né, trazendo talvez o resto da composição mais para o centro. Então, acho que é isso, um cenário mais construtivo. Espero que quando a gente fizer o reassessment, começar a falar de 2024 num encontro também que a gente vai fazer lá no final do ano, a gente não mude muito dessa cabeça e não traga muitos dragões aqui para o cenário. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço bastante a Andressa, a Laís, Patrick Sabatier, presente aqui conosco, e todos que fizeram perguntas. Infelizmente, talvez tenha escapado alguma pergunta que não podemos ventilar aqui, mas foi muito interessante esse encontro. E se eu puder falar numa frase, o que é o meu sentimento pessoal como macroeconomista há quase 40 anos, que estamos numa fase de começo da migração para mais risco do ponto de vista de sairmos um pouco daquela menos renda fixa, mais equity, talvez gradualmente, responsavelmente, mas talvez já estejamos iniciando esse processo. Vai ficar mais claro, evidente, de acordo com a nossa convicção em relação à queda da taxa de juros, né? Mas eu tenho essa intuição de que nós estamos migrando com um equilíbrio bom e com uma política um pouco menos tensa, em que pesem os ruídos, tal. Mas esses ruídos são relativamente irrelevantes do ponto de vista macroeconômico. Não são irrelevantes em outros planos, do debate político, social, mas são irrelevantes do ponto de vista da dinâmica da própria economia. Muito obrigado a todos, obrigado, Patrick Sabatier, presente aqui. Obrigado, Andressa, obrigado, Laís, obrigado, Gustavo, e obrigado também a toda a equipe da Câmara de Comércio França-Brasil aqui de São Paulo, que organizou esse nosso Zoom. E nos veremos breve em outro encontro do Observatório Econômico. Tchau a todos. Valeu. Obrigado, parabéns. Obrigado. Obrigada, bom dia.